noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá Mello, esse é a Dose Extra e tá começando mais um vídeo no canal depois de muito tempo sem gravar, porque sou dessas. E o vídeo de hoje vou falar sobre a minha carteira de motorista, como que foi todo esse processo até eu conseguir tirar ela. E enfim, espero que gostem do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, que vai vir daqui 1 ano, 2 anos talvez, porque eu demoro muito tempo pra gravar mesmo. Mas espero que gostem do vídeo. Solta a vinheta, produção! Hoje eu vim falar pra vocês, já faz um tempo que eu quero falar, faz um mês mais ou menos, sobre como foi meu processo pra tirar a carteira de motorista. E foi um processo bem difícil e eu gostaria de compartilhar, porque eu sempre venho aqui compartilhar alguma experiência ou desabafar com vocês, e eu espero que vocês gostem. Assim, meus anjos, o meu sonho sempre foi ter um Fusca e dirigir. Só que eu sou uma pessoa muito nervosa, muito medrosa, principalmente em relação a trânsito. E quando eu tô na carona, mesmo assim eu fico nervosa pela pessoa que tá dirigindo, entendeu? Eu não me sentia realmente segura de estar dentro de um carro. Então eu queria tirar minha carteira quando eu fiz 18 anos, mas eu fui adiando, eu juntava dinheiro. Aí quando veio eu pegava e gastava com outra coisa, porque eu não me sentia segura pra tirar a carteira. Até que esse ano, quando eu comecei a trabalhar no lugar e comecei a ganhar bem, eu decidi que eu ia tirar minha carteira e aproveitar a oportunidade. E aí eu comecei a fazer a carteira em março de 2018. Fiz os exames, fiz as aulas práticas, tudo lá no CFC onde eu fiz. Demorava muito tempo, porque eu paguei por etapas. Então eu fazia os exames, depois de um mês abria uma turma, depois de um mês fazia o simulador, depois de 1 mês e meio fazia as aulas práticas. E aí foi assim, eu comecei em março, terminei minha carteira em setembro, pra vocês terem uma noção. E eu juntava o dinheiro muito rápido e já ia lá e pagava, né? E então, desde março, eu comecei a preparar o meu psicológico pra passar na carteira. Só que desde o momento que eu comecei a fazer minha carteira e eu falei para as pessoas que eu tinha começado, todo mundo começou a me preparar para caso eu rodar. Por exemplo, falava assim, tu tem que guardar um dinheiro a mais, caso tu reprovar, tu não pode ficar triste, né, porque tu é muito nervosa, tu não sabe dirigir, tu tem medo, porque eu nunca tinha pegado um carro antes de começar a carteira, porque eu pensei assim, não, eu vou começar a dirigir do jeito certo, não vou começar a aprender a dirigir em casa e depois chegar lá, reprovar porque eu tenho manias já. Então eu decidi começar a dirigir lá no CFC mesmo. Então todo mundo me preparava de uma forma não muito legal, pra se caso eu reprovasse, porque É muito difícil alguém passar de primeira, né? isso era o que eu mais ouvia. Enfim, então rolou todo o processo até que eu cheguei nas aulas práticas, que foi em agosto. Quando começou as aulas práticas foi, tipo, a fase mais difícil de toda a carteira, porque eu estava botando em prática aquilo que eu tinha muito medo. Então, assim, na primeira aula eu não sabia acelerar e frear, apertava os dois juntos, não sabia nem pra que funcionava a embreagem. Então foi uma coisa muito, muito complicada. Eu ficava muito nervosa, eu tremia com medo de algum carro bater em mim ou de eu bater em algum carro e causar um acidente. Então a minha instrutora ficava muito... Tipo, te acalma, guria, te acalma, guria. E eu, tipo, eu não consigo me acalmar. Mas foi muito bom, porque melhorou muito o fato do meu nervosismo. Tipo, são 20 aulas. Na 10ª aula, eu ainda continuava nervosa. Até que ela falou assim, ó, tu tem que entender que na autoescola eu tô dirigindo contigo. Então, se eu ver que tu vai bater, eu tô aqui pra te ajudar, até tu se sentir segura. Então, tu tem que testar os teus limites, tu tem que testar e ficar atento e tudo mais. Mas se eu ver que tu vai bater ou vai acontecer alguma coisa, eu vou estar junto contigo pra te ajudar. E depois do momento que ela falou isso, tipo, já na 10ª aula, eu comecei a ficar mais tranquila. Eu comecei a, tipo, andar mais de 20 por hora, né? Trocar a marcha e essas coisas assim, porque antes eu não conseguia. Nossa, tipo, eu queria andar o caminho inteiro na primeira marcha, mas não pode andar na primeira marcha. Mas eu não conseguia, não tinha coragem de passar para a segunda. Pelo medo da velocidade que a segunda teria que fazer eu andar. Então, até aprender a botar a segunda marcha foi um processo, entendeu? Depois que eu botei a segunda marcha, daí tem que botar a terceira, e daí a terceira tem que botar a quarta, e aí vai aumentando gradativamente. Só que foi uma experiência incrível, que eu senti que eu era capaz, entendeu? E quando eu chegava em casa e comentava pras pessoas, tipo, hoje eu tava nervosa, apaguei o carro umas 10 vezes, fiz tal coisa errada e tal, as pessoas falavam, tipo,
Ah, não fica assim, mas já te prepara, guarda um dinheiro a mais, porque fazer prova de novo é ruim. E se tu reprovar, não tem problema, tá? Tipo, as pessoas não me encorajavam. Tipo, falavam assim, Olha, tu é capaz e tu vai conseguir passar sim. as pessoas só me preparavam pra quando a coisa ruim acontecesse. Então eu tava muito nervosa, eu já tava acreditando que eu não ia passar de primeira. Então eu pensei assim, ó, minhas aulas terminavam numa segunda. E a prova que eu tinha que fazer, no caso, seriam sempre nas sextas-feiras. Toda sexta-feira era a prova com o carro que eu tava usando. E a minha aula terminava na segunda. Eu não tava muito bem, assim. E eu fiquei pensando, bah, eu vou terminar na segunda, vou ter minhas últimas 2 aulas na segunda e vou ficar terça, quarta, quinta sem dirigir, pra na sexta eu dirigir. Aí eu tentei no CFC marcar aulas a mais durante essa semana, esses 3 dias, e não tinha. Então eu fiquei pensando, bom, vou fazer a prova na louca, entendeu? Tipo, vou dirigir na segunda-feira e sexta-feira seja o que Deus quiser. Se eu não passei, pelo menos não gastei dinheiro, aí eu vou lá e gasto uma vez só, que é pra fazer a prova e uma aula a mais. E aí eu fiquei pensando nisso. Chegou na segunda-feira, minha última aula, minha instrutora ficou doente. E aí eu tive minha última aula com uma instrutora diferente e tal, e só que ela falou que ela não podia marcar minha prova pra sexta, tinha que ser minha instrutora mesmo. E eu falei assim, tá, então eu acho que ela vai marcar, né? Dá pra marcar em casa. Só que ela não marcou minha prova. Gente, ela não marcou minha prova. E eu não poderia fazer minha prova na sexta. Aí eu liguei na terça, ela não tinha marcado ainda, liguei na quarta, ela não tinha marcado e não tinha mais lugar pra fazer a prova na sexta. Tipo, já tinha esgotado o limite de gente. E eu fiquei assim, puta merda. Agora eu vou ficar 15 dias esperando a merda da prova. Já era pra mim, já era. Fiquei assim, extremamente irritada. Porque eu já não tava dirigindo bem, entendeu? Não tava dirigindo bem. Aí eu ia ter que esperar mais 15 dias, porque na próxima sexta-feira seria o feriado do dia 7 de setembro. Então, eu perdi a sexta-feira e perderia a próxima sexta-feira, que era feriado, então eu ia ter que fazer lá na outra. Tipo, quase 3 semanas depois. Então eu comecei a enlouquecer, surtei. Cheguei em casa assim, irritadíssima. Porque como que eles poderiam fazer isso? Tipo, eu tinha que fazer minha prova, eu não poderia ficar tanto tempo sem dirigir. Entendeu? Eu tava tentando marcar aula e não dava. E aí, eu sentei na minha cama, refleti sobre tudo o que estava acontecendo. O que é isso, Deus? Agora, de um tempo pra cá, eu creio muito em sinais de Deus. E aí eu comecei a pensar, não tá nada errado aí, deve ter alguma coisa. E eu lembrei que antes de eu fazer a última aula, eu falei assim, Deus, me mostra que eu tenho que fazer aula a mais. Me mostra se eu estou preparada pra fazer essa prova na sexta-feira. E aconteceu tudo isso e eu entendi então que seria um sinal de Deus. então eu falei assim, bah, já que eu não posso fazer minha prova nessa sexta agora, vou lá me informar pra ver se eu consigo uma aula a mais, pelo menos, né, um dia antes da próxima prova. E, gente, eu consegui uma aula a mais no último horário da quinta-feira. 8 horas da noite, tipo, a última aula do dia. E a minha prova seria 9 horas do outro dia, entendeu? Ia ser menos de 12 horas até a prova. Então eu consegui, e eu, tipo, entendi naquele momento que Deus estava dizendo pra mim que era pra mim fazer uma aula a mais, pra eu me sentir mais segura e confiante de mim, pra poder passar na prova do dia seguinte. Então eu consegui marcar a prova pra quinta-feira, antes da prova da sexta, e foi a melhor aula de CFC que eu tive. Eu peguei uma instrutora muito louca que abriu a minha mente, assim, e falou assim, ó, Guria, tu é capaz. Se tu tá dirigindo agora é porque tu é capaz, entendeu? Tu vai conseguir. Não pensa que tu não vai porque tu já conseguiu, tu tá dirigindo. O fato de tu tá dirigindo é que tu já conseguiu. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu já consegui mesmo. Eu já consegui. Então, ela me deixou muito melhor preparada para minha prova do dia seguinte. E aí ela me falou assim, olha, não fala pra ninguém que tu vai ter prova, não. Tipo, não conta pra ninguém. E eu não tinha contado, sabe, que eu ia ter prova. Eu falei que eu ia ter aula a mais só. E aí, chegou no dia da prova, ninguém sabia que eu estava indo para a prova. Todo mundo achou que eu estava indo fazer uma aula. E isso me deixou mais tranquila, porque eu não tinha que suprir a expectativa de ninguém. Ninguém estava sabendo que eu estava fazendo a prova. Se caso eu reprovasse, eu não precisava contar pra ninguém. Ninguém sabia. E então eu cheguei na prova, 9 horas da manhã, estava marcada a minha prova. Uma caralhada de gente, assim, sentada esperando. E eu esperando lá, né? E eu mentalmente, meu Deus, que eu seja uma das últimas, que eu seja uma das últimas, que eu seja uma das últimas. Quem é que foi uma das últimas? Eu. Eu fui, acho que quinta, tipo, tinham 5 pessoas que foram depois de mim.
E quando começou, tipo, a esvaziar e as pessoas começaram a terminar a prova e ir embora, as 10, sem mentira nenhuma, as 10 pessoas que foram na minha frente, elas reprovaram na baliza. Elas derrubavam completamente a baliza. Eu fiquei, tipo, impressionada, porque era uma coisa que, tipo, eles derrubavam a baliza. Eles não simplesmente batiam, eles batiam com tudo. E eu ficava, tipo, meu Deus, Deus me ajuda, eu só preciso passar na baliza. De resto, eu sei tudo, ok? E aí eles me chamaram. E tinha só 5 pessoas lá. E eu tava mais tranquila porque não tinha uma plateia inteira me assistindo. Então eu peguei e fui. E eu entrei no carro e convidei Deus pra sentar comigo. Deus, senta aqui comigo. Senta comigo, me mostra que eu sou capaz. Porque pra mim, fazer a carteira era uma necessidade. Não pra mim dirigir, mas uma necessidade de que pra mim mostrar pra mim mesma que eu era capaz de coisas incríveis, de coisas que as pessoas duvidavam de mim. Então a carteira era pra mim uma forma de mostrar pras pessoas que eu era capaz. Entendeu? Que eu sabia que eu era capaz, mas os comentários das pessoas faziam com que eu desacreditasse nisso. Então, quando eu entrei no carro, eu convidei Deus pra sentar comigo e ele realmente sentou. Porque eu sou uma pessoa muito nervosa. E no momento da minha prova, eu estava tranquilíssima. Tranquilíssima, nem sei se existe essa palavra. Mas eu estava muito tranquila mesmo. Eu fiz a baliza e depois que eu terminei a baliza, foi em 2 minutos e pouco, eu fiquei tipo assim, ó, caralho, eu consegui. E tipo, foi a melhor sensação da minha vida de conquista, assim. Então entrou um instrutor e disse assim, agora vamos continuar o percurso. E a gente foi, continuando o percurso, e eu muito tranquila. E fizemos todo o percurso, tinha uma lomba lá que a gente tinha que subir, e no dia estava chovendo, então eles não fazem essa lomba no dia que está chovendo, graças a Deus. Então foi um trajeto muito tranquilo, eu consegui fazer tudo direitinho como eu imaginei. E, enfim, eu consegui a minha CNH. Tipo, no dia que eu consegui, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu entendi o que ele falou? Que tá certo, que eu passei mesmo? Será que é isso mesmo? Gente, eu passei. Depois que ele falou assim, parabéns, você está aprovada. Eu comecei a tremer, fiquei tipo, meu Deus, eu consegui de verdade. E foi uma sensação muito boa. E naquele momento Deus me provou que eu sou incrível. E que eu sou capaz de todas as coisas que eu imaginar. Então, desde o processo da minha CNH, eu vejo que eu sou capaz de muitas coisas. Então, quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu não me limito mais. Mesmo com as pessoas comentando o contrário. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, se vocês forem fazer a CNH, é nunca falar para as pessoas como está indo o desenvolvimento de vocês, ou quando vai ser a prova. Sempre ficar em silêncio, porque as pessoas, elas não sabem motivar umas às outras. Elas não sabem dar um apoio moral, sabe? Então, eu só queria compartilhar com vocês essa experiência incrível e um sinal de Deus, assim, na minha vida. E eu espero de verdade que você que está fazendo a carteira de motorista passe, independente se for primeira, segunda ou terceira, porque ninguém é obrigado a passar de primeira. Mas tu vai passar. É só confiar em ti mesmo, entendeu? Então esse foi o vídeo. Beijo!